Nesse vídeo eu vou te falar a chave que eu descobri para você conseguir concluir todas as suas metas e objetivos. Ela vai te surpreender, eu tenho certeza disso, porque essa chave ela tá relacionada às suas falhas de comportamento. Sabe aquela meta que você criou de fazer academia 5 vezes na semana e você acaba indo 2 vezes na semana, falhando um dia porque tá com preguiça, outro dia porque não tá tão motivado? São nesses dias que você falha, que você não consegue concluir os comportamentos para se aproximar da sua meta, são nessas situações que você vai encontrar a chave para concluir e bater as suas metas desse ano. Então fica até o final desse vídeo. Se você quer descobrir o que é que vai te ajudar a conseguir concluir seus objetivos nesse ano de 2025. Eu vou te falar aqui o que é que normalmente acontece no início do ano. Você vai lá, começa o ano todo empolgado e motivado para escrever no papel as suas metas e os seus objetivos. Sabe, o nosso cérebro ele adora esse momento, porque é muito gostoso para a gente começar a escrever as nossas metas, os nossos desejos, aquilo que a gente quer conquistar. E aí nós já começamos a projetar, a gente concluindo os nossos objetivos, a gente começa a imaginar como vai ser no final do ano, a gente feliz porque bateu todas as nossas metas. O nosso cérebro adora isso. E você vai e cria as suas metas, cria o seu planejamento, o seu plano do que você precisa fazer para bater as suas metas. Na primeira semana você começa hiper motivado. Por exemplo, você quer ir para a academia 5 vezes na semana. Essa, por exemplo, é uma das minhas metas para esse ano de 2025. A primeira semana você vai até 6 vezes para a academia. Segunda semana consegue ir a 5. Na quarta, na quinta, na sexta semana ali, você não está mais indo à academia. Porque você falhou, você enxerga que você é um derrotado. Porque, ora, eu falhei na minha meta. E aí o que acontece é que você vai esquecendo que criou essa meta, vai vivendo a vida, a tua rotina vai te engolindo. E aí a meta que você criou no papel desaparece instantaneamente. E o problema é que você enxerga essas falhas como derrotas dolorosas. E aí você fica frustrado, fica se achando um derrotado, alguém que não consegue ir para academia, alguém que não consegue ser consistente naquilo que planejou, aquela pessoa que falha com a sua própria palavra, e é assim que você se sente. Só que deixa eu te falar, não faz nenhum sentido você pensar assim. Sabe por quê? Porque a gente se cobra tanto, até o ponto da gente se obrigar a querer ser magos da disciplina e achar que tudo que a gente colocou no papel a gente tem que concluir ali vírgula por vírgula e não pode falhar uma vez. Sabe? É normal falhar. Existem imprevistos na vida. A preguiça ela existe, a desmotivação ela existe. Não tem o que fazer. As falhas elas vão acontecer. O problema é como que você enxerga essas falhas. Porque, em primeiro lugar, entenda que quando a gente cria uma meta, quando a gente cria um plano de ações, um plano de comportamentos que a gente precisa executar, a gente tá nada mais, nada menos do que fazendo um planejamento no papel. Um planejamento que está no campo da teoria. Já está dizendo, é apenas um plano. A gente está criando um mapa e ainda não começou a dar os passos. Os passos são os comportamentos, as ações diárias. A gente ainda não chegou aí. A gente está criando um mapa. E muitas vezes, quando a gente está criando um mapa, a gente acha que a rota vai ser 100% essa rota que eu estou criando. E não vai haver atalhos, sem nenhum tipo de obstáculo, sem frear nenhuma vez e acelerando constantemente. Mas não é assim, pô. Não é assim. Não é assim. Não faz sentido ser assim. Quando você passa o seu planejamento, o seu plano de ação para o campo da execução, obviamente, você está passando algo que está na teoria para o campo da ação, vão acontecer muitas falhas. Você vai falhar muitas vezes. Sabe por quê? Porque toda mudança de comportamento, toda mudança de hábitos, passa por uma fase que eu chamo de zona de ajuste comportamental. Eu vou te dar um exemplo. Esse ano, uma das minhas metas era ler 30 minutos de um livro por dia, depois do almoço. E sabe o que foi que aconteceu? O primeiro dia eu consegui. O segundo dia, eu também consegui. Mas a partir do terceiro, sabe aquele soninho que bate depois do almoço? Bate aquele soninho, a gente fica meio sonolento.
Mesmo que a gente não durma, sabe? Mas a gente fica ali meio borocochô. E aí, o terceiro, quarto e o quinto dia eu não consegui ler. Quando chegou no sexto dia, eu parei para pensar e falei, pô, sabe? Eu comecei a ter aqueles pensamentos de derrota, de pô, eu não consigo nem manter a minha palavra de ler 30 minutos por dia depois do almoço. Cara, o que é que eu vou conseguir na minha vida se eu não consigo ler 30 minutos por dia? Sabe esses pensamentos de derrota que invadem a nossa mente? Foi isso que aconteceu comigo. Só que aí eu decidi olhar aquilo de uma forma diferente. E foi aí que, refletindo sobre aquilo que eu tinha passado, eu percebi que eu não falhei. Eu percebi que eu não era um derrotado. Eu apenas estava passando pela zona de ajuste comportamental, onde eu criei um plano para ler todos os dias 30 minutos após o almoço. Mas no campo da execução, o que aconteceu é que a minha rotina não me permitia, porque era depois do almoço. E a minha fisiologia, e é de mim, eu tenho um soninho depois do almoço, e isso eu não tenho controle sobre isso. E o que acontece é que eu enxerguei aquilo não mais como uma falha, e sim como um gatilho de que eu precisava ajustar a minha meta. Que, bem, o meu plano, a minha rota estava traçada. Eu preciso ler 30 minutos todos os dias. Mas eu encontrei um obstáculo. Depois do almoço, não. E aí eu mudei o horário da leitura. Eu coloquei para assim que eu acordar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dormir mais cedo e acordar uns 30, 40 minutos mais cedo. Para assim que eu acordar, eu tomo os meus 500 ml de água e já começo a leitura. E até hoje tá dando certo. Assim. Mas sabe por quê? Porque eu não enxerguei a falha no meu comportamento como uma derrota, mas eu enxerguei como uma forma de aprendizado. Sabe? Eu aprendi que, beleza, eu tenho que ler todos os dias 30 minutos, mas não depois do almoço. Foi uma falha no planejamento, porque quando a gente está planejando, a gente não consegue enxergar todos os fatores, a gente não consegue enxergar todas as variáveis ali. E eu não pensei que leitura depois do almoço não funciona. Sabe? É simples, é um simples erro de rotina que eu cometi. Só que durante 3 dias eu enxerguei aquilo como uma falha, como uma derrota, sem saber que eu estava passando por uma zona de ajuste, onde as falhas elas não representam derrota, as falhas representam aprendizado. E quanto mais cedo você descobrir isso, melhor. Então, se você criou uma meta, se você criou uma rota, um planejamento aí para você, um planejamento de ações para você executar todos os dias, e você vem falhando nessas execuções, tente não enxergar isso como uma falha. Não enxergue isso como uma derrota, mas tente encontrar nessas falhas o gatilho necessário para você ajustar algo nesse comportamento. Talvez seja o horário que você está executando que não é um horário propício. Talvez você criou uma meta grande demais e você talvez pode diminuir a intensidade. Por exemplo, se você colocou a sua meta aí de ler 50 páginas por dia e não está conseguindo, veja que você precisa ajustar não o comportamento, mas a meta. 50 páginas por dia para alguém que nunca leu, isso é praticamente impossível. Então, enxergue essas falhas, enxergue essas derrotas, como você chama aí, como dados de aprendizado. Sabe, se eu não estou conseguindo executar aquele comportamento ali, que está no meu plano, que eu tenho que executar, não enxergue como uma derrota. Enxergue ali como, pô, ali existe um gatilho de ajuste. Ali existe uma situação que eu tenho que parar, sentar, refletir e ajustar. Ajustar de modo que eu consiga executar aquele comportamento. Isso é um processo natural. Esse processo de ajuste do seu comportamento é um processo natural. Imagina só uma criança quando está aprendendo a andar. Imagine que você aí, quando você estava aprendendo a andar ali, quando você era pequenininho ali, alguns meses, anos de vida, imagina se na sua primeira queda você desistisse de aprender a andar. Cara, isso não existe. A criancinha, ela começa a dar os primeiros passos, ela cai. Da próxima vez que ela for dar os outros passos, ela já vai ir um pouco mais habilidosa, porque ela vai ajustando a passada, vai ajustando o equilíbrio, vai aprendendo a se equilibrar de forma melhor. A criancinha vai ajustando a forma na qual ela dá as passadas, a forma na qual ela mexe as pernas, sabe? É um ajuste. Até que depois de algum tempo, ela começa a andar perfeitamente, com equilíbrio.
Mas por quê? Porque ela não desistiu na primeira falha. Ela não desistiu na primeira queda. Porque o comportamento ele vai se ajustando ao longo do tempo. Só que se você desiste na primeira falha porque se acha um derrotado, você não dá o tempo necessário para você mesmo ir ajustando esse comportamento. Você quebra o processo. Você não pode fazer isso porque isso vai te impedir de conquistar aquilo que você quer conquistar, as suas metas, os seus objetivos. Então entenda, se você não está executando aí aquilo que você quer executar, pare, pense, reflita. O que eu posso ajustar nesse comportamento? O que é que eu posso fazer para que eu consiga executar ele todos os dias? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho para a sua evolução pessoal, para que a gente possa fazer um melhor ano das nossas vidas. E é isso, eu tô deixando aqui do lado um vídeo que você não pode sair desse vídeo sem clicar aqui. Então, clica aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!